Hebreus capítulo 6 diz assim: Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, eu quero que você entenda, por isso, deixando os princípios elementares, aquilo que é elementar, que é básico da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, no finalzinho, ele está falando que a igreja precisa amadurecer e comer alimento sólido. Ele termina o capítulo 5 falando: vocês têm que passar desse leitinho que vocês estão comendo, essa comida insólida, e comer alimento sólido. E ele começa o 6, que é a continuação do 5, não tem... A Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulos nem versículos, então é um texto só. Então ele terminou falando de alimento sólido, falando que é para adultos, para aqueles que, pela prática das suas faculdades, exercitam e discernem o que, não somente o bem, mas o mal. E ele começa dizendo: então, deixando os princípios elementares, o básico da doutrina de Cristo, avancemos para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras. Então ele vai listar aqui algumas coisas que são básicas da fé cristã. Preste atenção nisso. Isso é importante para nós entendermos. Ele vai listar aqui algumas coisas básicas da fé cristã, tá bom? Então ele vai falar: avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino dos batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Glória a Deus. Nós falamos na semana passada, nós estamos na nossa série Eternity Matters, assuntos da eternidade, ou a eternidade importa, né? E nós falamos na semana passada um pouquinho sobre a transformação do nosso corpo, sobre o paraíso, sobre o que acontece com os ímpios, o que acontece com o cristão. E o escritor aos Hebreus, aqui no capítulo 5 e no capítulo 6, ele vem chamar a igreja a um amadurecimento. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas só para nós nos relembrarmos. Quando ele escreve essa carta aos Hebreus, fazia mais ou menos 5, 6 anos que a igreja tinha sido fundada. Então, o escritor aos Hebreus, que eu particularmente creio que é Paulo, ele está querendo que a igreja amadureça em 5 ou 6 anos de igreja. 5 ou 6 anos de vida cristã. Porque você pensou agora: uau, a Freedom só tem 4. Então nós temos mais 2 anos ainda para catch up. Não. O que ele está falando é de 5 ou 6 anos de crente, de vida cristã. Ele está dizendo: você já deveria ser maduro. Não há mais tempo para ficar tomando leite. Ele falou: é alimento sólido. Você não pode ser menino na fé. Tem que ser alimento sólido, aquilo que sustenta. Alimento sólido fala daquilo que eu vou buscar. Fala daquilo que eu vou preparar. Daquilo que eu me alimento para o meu sustento. Então ele fala: é hora da igreja amadurecer para receber esse alimento sólido. E ele lista aqui algumas coisas que ele falou: eu não vou voltar nisso agora, porque são elementares, são básicos. É isso que você deveria ter aprendido na escolinha dominical, na salinha das crianças. É o básico da fé cristã. Por que eu estou falando isso? Só para demonstrar o quão básico nós somos. Quão elementar nós estamos. Ele começa a dizer, primeira coisa básica: arrependimento de obras mortas. Em outras palavras, obras não salvam ninguém, obras mortas não podem fazer nada por você. Não adianta você continuar fazendo coisas que não geram vida. Fé em Deus, isso nós sabemos, tem que ter fé em Deus. Ele fala do batismo, você sabia que o batismo é uma doutrina elementar da fé cristã? Se você é cristão e não se batizou ainda, eu vou me ousar a dizer que você ainda não se converteu. Batismo é uma doutrina elementar da fé cristã. Batismo não salva, mas é para os salvos. O batismo só é relevado biblicamente quando a pessoa não tem oportunidade de se batizar. Porque o batismo é o ato iniciador, né? Aquilo que inicia você na fé cristã. Até pouco tempo na igreja, quem não era batizado não era considerado membro e nem cristão. Você sabia disso? Ah, pastor, e as crianças? Nós estamos falando de uma pessoa que tem já consciência, que já entendeu o evangelho, uma pessoa que já sabe que precisa ser remido, né?
Agora, eu aceitei Jesus e eu decidi, mas eu não quero me batizar, então a sua conversão não foi verdadeira. Se você não teve oportunidade ainda, porque não houve batismo na igreja, eu entendo, não é isso que eu estou falando. Aquele ladrão na cruz não teve oportunidade de se batizar. Mas se você já teve e negou o batismo, porque o batismo é a confissão pública daquilo que você crê no seu interior. Então, se você negou o batismo, você negou a Cristo. Eita, Jesus. Comida sólida, gente. Imposição das mãos. Tem pessoas que acham que impor as mãos sobre as pessoas não tem peso nenhum. Este texto está falando que é uma doutrina elementar. Na maioria das vezes que Jesus ia curar alguém, Jesus impunha as mãos. Ele ia libertar alguém, ele colocava as mãos. Por isso que quando eu falo para você, quando eu falo saia do seu lugar e coloque a mão nos ombros da pessoa, eu sou bem específico, porque eu creio que colocar a mão sobre a cabeça de alguém, você está transferindo alguma coisa. Você está exercendo autoridade sobre ela. Não deixe ninguém colocar a mão na sua cabeça, ninguém que você não respeite, que você conheça a vida, que você conheça a trajetória, que você conheça se ele é honesto, se ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não deixe ninguém colocar a mão na sua cabeça para orar por você. Qualquer pessoa pode orar por você, mas fala, irmão, bota a mão aqui no ombro aqui, ó. Colocar a mão sobre a cabeça é sinal de autoridade e transferência. Paulo fala assim, olha, Timóteo, lembra-te daquilo que foi depositado em ti, o dom que foi despertado com a imposição das minhas mãos. Então, a imposição das mãos, um dia eu vou pregar sobre isso, se Deus quiser. Ele é uma doutrina elementar da fé cristã. Doutrina elementar. E agora eu quero frisar nas últimas duas, que são muito importantes. Ele fala sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. As últimas duas dessa lista, Jesus, deveriam também ser uma doutrina básica da fé cristã. A ressurreição dos mortos, nós já falamos, e o juízo eterno. Nós falamos na semana passada que todos ressuscitarão. Nós ressuscitaremos na volta de... Ou melhor, se nós estivéssemos mortos. Mas aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão na volta de Cristo, receberão novos corpos, e nós seremos transformados, né, enquanto estamos indo encontrar com Ele nos ares. Os ímpios também ressuscitarão. Só que eles ressuscitarão no último dia, eu vou falar mais sobre isso, no último dia para o juízo. Mas eles também ressuscitarão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão para a glória, e os que morreram sem Cristo ressuscitarão para a condenação eterna. Então, como nós vivemos aqui nessa terra, everything that you do, tudo que você faz, tem uma consequência eterna para você. Porque ou está produzindo glória ou está produzindo condenação. Everything that you do in this life either produces glory or condemnation. Tudo o que você faz aqui. Então não pense, é só isso, que não tem nada a ver. Isso não vai dar em nada. It's okay, eu estou na graça. Irmãos, o principal poder da graça é nos dar a habilidade de não pecar. Jesus, comida sólida. Mas a graça é a justiça de Deus. Sim, verdade. Mas Romanos 6,14 fala que porque eu estou na graça, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Então o principal poder da graça, a principal função da graça é me dar o poder de não ser mais escravizado pelo pecado. A lei não podia fazer isso. A graça pode. A fé em Cristo, então, é o que dá diferença entre aquele que é glorificado e aquele que é condenado. Mas a fé em Cristo requer o quê? Frutos de justiça e de arrependimento. Primeiro arrependimento, depois justiça. Uma fé sem frutos de arrependimento, sem frutos de justiça, ela é morta. Tiago nos fala isso. Tiago fala assim: o que adianta um irmão vir para você e falar, eu estou com fome, e você fala, vai, Deus te abençoe e te dê comida, te alimenta. Eu estou com frio, e você fala, vai, te aqueça. Ele falou, o que mudou na vida dessa pessoa, você fala isso para ela? A sua fé é morta. A fé sem obras é morta. Tiago 2,14. Jesus, Mateus 7, do 13 ao 14, ele fala assim:
entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita, porém, é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Quando foi que nós mudamos este versículo? Quando foi que nós alargamos o caminho da salvação, alargamos a porta que dá a entrada para a salvação, em nome de uma graça falsificada? Jesus falando aqui, falou, a porta é estreita, o caminho é estreito. O texto bíblico não mudou ao longo desses 2000 anos. Jesus não mudou de ideia, continua sendo estreita a porta e apertado o caminho. E somente pela graça de Deus, nós conseguimos entrar por essa porta estreita e esse caminho apertado. A graça nos capacita a andar neste caminho e entrar por essa porta, mas a graça não alargou a porta, e nem mesmo o caminho. Irmãos, entenda isso, por favor. A graça não mudou o tamanho da porta e nem o tamanho do caminho. Ela nos possibilitou, nos capacitou de entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Jesus ainda continua sendo a mesma porta, ainda continua sendo o mesmo caminho. Listen, I need you guys to listen to every word I'm going to say, because this is going to literally change your life. Literally. It's going to change your life today. Cada palavra, ouça o que eu vou falar hoje, porque eu creio que essa mensagem não foi eu quem escrevi. Se eu não atrapalhar o Espírito Santo hoje, eu estou tentando falar calmo, porque eu quero que você, porque sabe que eu me animo às vezes, né? Eu quero que você entenda cada palavra, tudo o que eu vou falar hoje. A porta continua sendo a mesma, o caminho continua sendo o mesmo. It's only through Jesus, só através de Jesus. Gálatas 2 fala assim, nós morremos para o mundo, agora vivemos para Cristo. A vida que agora vivemos, vivemos pela fé no Filho de Deus que se entregou por nós. Já não é mais nossa. Mas pastor, o senhor ia pregar hoje sobre eternidade, não era? O senhor ia falar sobre céu? Era. Mas o Espírito, essa semana, eu estava preparando falar um pouquinho, eu ia descrever o céu hoje. Eu ia descrever como ia ser no céu. Maravilhoso o céu. Você ia sair daqui apaixonado pelo céu. Mas o Espírito me levou a primeiro descrever o inferno. Eu vou falar um pouquinho sobre o inferno hoje. Sabe por que eu vou falar do inferno? Porque o inferno também é eterno. Faz parte da eternidade. O inferno também é eterno. Se você nos visita hoje pela primeira vez, I'm so sorry. Mas eu preciso que Deus trouxe você aqui para ouvir isso também. Para nós podermos entender a beleza, a majestade e a graça que nos foi dada através do céu, nós precisamos entender o que é o inferno primeiro. Para nós podermos apreciar a bondade de Deus de verdade, nós precisamos entender o que é o inferno primeiro. Para nós entendermos a demonstração, a tamanha demonstração de favor e graça e amor que Jesus demonstrou naquela cruz, nós precisamos entender o que é o inferno primeiro. O inferno é o afastamento de Deus. Olha, eu não creio que nós devemos enfatizar o inferno mais do que o céu nos nossos cultos. Nós não devemos levar você para o céu por medo do inferno. Mas isso não quer dizer que você não precisa entender o que é o inferno. Por muito tempo a igreja pregou inferno, 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 para causar nos crentes medo de ir para o inferno, para eles viverem uma vida santa, para ver se chegam no céu. Eu não creio nisso, irmãos. Não é isso que eu estou fazendo hoje. Eu creio que nós pregamos o amor de Deus, nós pregamos a graça, nós pregamos as boas novas do Evangelho, porque é boas novas, são boas novas. E isso vai causar em você uma metanoia, metamorfose. Ela vai causar em você um amor tão grande por Deus que você nunca mais vai deixar Deus. Mas isso não quer dizer que nós não devemos ensinar o que é o inferno. O inferno é eterno afastamento de Deus. Let that sink in. Deixa a ficha cair aí.
eterno afastamento de Deus. Hell is a place that was prepared for the devil and for his demons. O inferno é um lugar que foi preparado para Satanás e os seus demônios. Agora, eu quero que você entenda, listen very closely, jovens, vou falar igual um pastor meu falava, look at my nose today. Eu quero que vocês olhem para mim. O inferno é um lugar de tormento consciente. Conscious, you know what it is. You're going to feel it. You're going to know exactly why you're there. But eternal torment. Eternal torment. Consciente. Quando aquele rico foi, na história de Jesus, ele foi lançado para o inferno, ele estava consciente. E vendo Abraão, ele falava o quê? Manda avisar meus parentes, por favor, para que eles não cometam os mesmos erros e venham para cá também. Manda avisar os meus parentes para eles mudarem de vida. Quando um ímpio morre, when somebody dies, que não tem Jesus, a sua alma não deixa de existir. A sua alma não apenas desaparece, muito menos reencarna. Não existe reencarnação, irmãos. Ao homem, Hebreus fala assim, ao homem é dado uma vez morrer e depois disso o juízo. Então a alma não reencarna, a alma não fica aí voando nos ares, a alma não fica vindo pegar no seu pé. Irmãos, eu fico duvidando da fé dos crentes que têm medo de aparição e de fantasma, viu? Porque não conhece os princípios elementares da fé. Ah, eu tenho medo de ir num lugar que tem um morto. Irmão, vai se converter, só está um corpo ali, não tem mais ninguém não, viu? A alma já está em algum lugar. Ai, pastor, não. Se você conhecesse a Bíblia, você sabia, o homem é dado morrer uma vez, depois disso o juízo. Só está a carcaça ali, só está o esqueleto. Jesus, comida sólida hoje, aleluia. A alma não deixa de existir, não desaparece. O que ela acontece? A alma vai já para o tormento eterno. Tormento eterno. A Bíblia chama este lugar de Sheol, Hades. Existe outro lugar, em inglês é Hades. Vocês veem nos filmes, né, falar sobre Hades, né? Tem um demônio grego chamado Hades, que é o quê? Ele é o senhor do inferno, dos mortos, né? Hades, vem dessa palavra aqui. Sheol, Hades, Hades. Aí você está vendo esses desenhos falando de demônios e você está gostando, né? Existe outro lugar chamado Gehenna, ou Gaena em português, mas é Gehenna. E este é o lago de fogo. E eu vou diferenciar depois para você o que é o inferno e o que é o lago de fogo. Eu não estou falando que você tem que viver uma vida perfeita, mas se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, este é o seu destino. Este é o meu destino. A graça de Deus me alcançou e pela graça eu não fui para lá. Pela graça eu tenho um destino glorioso em Cristo. Mas é por Jesus, é por Ele. Mas se eu não ter Jesus na minha vida, este é o meu destino. A gente não pode maquiar o texto bíblico, não pode dizer, não. A gente precisa passar a verdade, porque João fala que a verdade é o que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade, se verdadeiramente o Filho vos libertar, então é a verdade que liberta. A gente precisa saber as verdades bíblicas. Agora, neste lugar, in this place, não tem alívio. Eu quero que você entenda cada palavra, por favor. Não existe alívio neste lugar. Não tem breaks. Oh, I'm going to go suffer for one day. I'm going to have a break, chill a little bit. Then I'm going to go suffer a little more. No. There's no breaks. Não tem alívio. Não existe luz. É trevas eterna. Não há pausas. Constante tormento eterno.
O destino de todos que morreram sem Cristo é esse tormento eterno, eterno sofrimento e afastamento de Deus. Agora, a alma deles já está sendo atormentada, daqueles que morreram sem Cristo. Já está sendo atormentada. I'm sorry, eu tenho parentes que morreram sem Cristo. Irmãos, eu não sofro por parentes que morrem com Cristo. Eu creio tanto que eu vou vê-los em breve, que eu não consigo ficar sofrendo por parentes que morreram em Cristo. Agora eu sofro por aqueles meus parentes que morreram sem Cristo, porque eu sei onde eles estão. A alma deles já está sendo atormentada, não será, já está. E na ressurreição dos mortos, no último dia, eles serão ressuscitados para passarem por um processo chamado a segunda morte. Isso está em Apocalipse capítulo 20. Eu falei que nós íamos ler Bíblia. Abre a Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15, por favor. Glória a Deus. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Existe um livro que está recordando todos os nossos atos, todas as palavras. A Bíblia fala que nós vamos dar conta de cada palavra que saiu da nossa boca. Todas as nossas ações serão julgadas. Mas nesse julgamento, ele está falando do julgamento dos ímpios. Está dizendo que o próprio inferno devolverá os seus mortos. Quando fala o mar aqui, o mar para a cultura dos judeus, a cultura judaica, sempre representou o Hades. É por isso que Davi falava, eu fui às mais profundezas do mar, representando, eu quase morri. É por isso que Jonas fala, eu fui no Hades, porque ele estava na profundeza do mar. O mar representa o inferno, Sheol. E falou assim, aquele que não teve o seu nome escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago do fogo. O que é o livro da vida? É daqueles que receberam vida. Daqueles que receberam Jesus, que receberam o Espírito Santo. Não existe outro caminho para o céu a não ser através do Filho de Deus. He is the way, the truth and the life. Nobody comes to the Father but through Him. Ninguém. A igreja não pode levar você para o céu. A Freedom não leva você para o céu. A Freedom não tem capacidade de escrever o teu nome no livro da vida. Mas só aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receberam vida do Espírito em si, o seu nome foi escrito no livro da vida, e não passarão por esse julgamento. Anteriormente, essa doutrina era bastante ensinada na igreja, né? Mas hoje ela tem caído no silêncio e até no esquecimento. Já não se fala mais sobre o inferno. Porque falar sobre o inferno, as pessoas param de vir na igreja. As pessoas falam, está difícil demais. Quem vai conseguir digerir esse discurso? Certo dia Jesus começou a falar, vocês vão ter que comer minha carne, vocês vão ter que beber meu sangue. A Bíblia fala que todos deixaram Jesus. Aí ele falou para os discípulos, para os apóstolos, vocês também querem me deixar? Aí o que eles responderam? Para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Essa palavra aqui, ela ofende os nossos ouvidos, o nosso entendimento, ofende o nosso ego, ofende as nossas emoções. Porque nós temos pregado um Deus tão bonzinho, e Ele é amoroso, mas o amor de Deus não anula a justiça de Deus, Ele é justo,
Ele é santo. O amor de Deus não anula a santidade de Deus. Jesus falou muito sobre o inferno. Muito. Jesus menciona o inferno 12 vezes na Bíblia. Pouquíssimas coisas Jesus vai mencionar tantas vezes na Bíblia. Mas o inferno ele mencionou 12 vezes na Bíblia. Ele falou do inferno. Ele nos ensina que nós devemos temer o inferno. Ele nos ensina que somente Deus pode nos mandar para o inferno. Ele falou assim, não adianta você temer o homem. O homem pode matar o corpo. Mas você tem que temer a Deus, que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Somente Deus pode mandar alguém para o inferno. Ai, pastor, mas eu pensei que Deus era amor. Deus... Não. Irmãos, você não está entendendo. Quem criou o inferno foi Deus. Nós pensamos que Satanás foi quem criou o inferno e que comanda o inferno. Quem criou o inferno foi Deus. Preparado para Satanás. Eu vou te dizer uma coisa, não vai ser Satanás quem vai atormentar os que estão no inferno. Satanás está sendo atormentado também. Será atormentado também no lago de fogo. Jesus. Então o que é o inferno, pastor? Nós precisamos entender primeiramente que o inferno é real. Não é fictício. Não é simbólico. Não é alegórico. Ele é real. É um lugar real, criado por Deus, assim como a terra foi criada, assim como os céus foram criados, Deus criou o inferno, um lugar real. Irmãos, nós temos vivido a vida como se já não houvesse mais inferno, ou se não houvesse mais céu. Como se só isso fosse legal. Isso aqui, ó, vou viver a minha melhor vida, vou fazer tudo o que eu quero, os prazeres que eu quiser, vou ter tudo o que eu quiser nessa terra, esquecendo que naquele dia só tem 2 destinos para nós irmos. Só existe 2 destinos. Um com Deus e um sem Deus. O inferno é um lugar de fogo eterno. Lugar de tormento eterno. Eterna separação de Deus. É um lugar, como eu falei, que foi preparado por Deus. Ele é inevitável para aqueles que não aceitaram Jesus. Não existe outra opção. E aceitar Jesus, eu quero já deixar aqui um disclaimer, né? Como fala em inglês. Eu não estou falando de você levantar a mão e dizer eu aceitei Jesus. Não é esse aceitar que eu estou falando. Aceitar Jesus é ter o Jesus como Senhor da sua vida. O que é ser Senhor da minha vida? Ele mandar, comandar, fazer como Ele quiser. Eu não mando mais em mim, não tenho mais vontade. Ele domina a minha vida, eu vivo para servir a Ele. Isso é ser Senhor. Eu preguei para os homens no retiro sobre posicionamento. E eu falei, todo posicionamento começa com uma decisão. A quem eu vou servir? Porque se eu não tomar essa decisão de quem eu sirvo, eu não posso nunca dizer que eu estou posicionado. A quem eu verdadeiramente sirvo? Pastor, como é que eu sei isso? Começa a analisar as suas ações, suas decisões. Irmãos, até para você investir dinheiro, você deveria estar perguntando para Jesus onde você deve investir. Eita, Jesus, misericórdia. Até para você mudar de trabalho, você deveria estar orando e perguntando, Senhor, eu devo mudar? É a tua vontade, tem propósito para mim lá? Senhor, o Senhor está mandando eu para lá ou tem propósito aqui ainda? Até mesmo para eu mudar de cidade. Senhor, tem propósito para mim? É o Senhor que está me mandando? Ou ainda tem coisa para eu fazer aqui? Porque se Ele é Senhor da minha vida, Ele manda em tudo. É este aceitar Jesus que eu estou falando, tá bom? Por que Jesus falou tanto sobre o inferno? Porque foi uma das razões para a sua vinda. Jesus veio para nos livrar do inferno. A cruz é o meio pelo qual Deus nos livrou do inferno. Sim, nos levou para o céu. Sim, nos deu vida eterna. Mas também nos livrou do inferno. Mas pastor, por que o inferno é eterno? Você me perguntou algo muito legal agora. Eu vou responder para você. Por que o inferno é eterno? Não seria uma punição excessiva? Não seria talvez uma maldade de Deus punir alguém eternamente? Por que é eterno? Ué, o céu não é eterno também?
Ou você quer o céu apenas por alguns anos? A bondade do céu eterno ninguém reclama. Ninguém questiona. Por que Deus foi tão bom de nos dar uma eternidade com Ele? Ninguém questiona. Agora estão questionando a eternidade do inferno. Você sabia que tem seitas que pregam que o inferno não é eterno? Que o lago de fogo, melhor, não é eterno. Que o sofrimento ele tem um prazo, né? Tem seitas que pregam, como eu falei semana passada, o purgatório, que sofre apenas por um tempo. Mas, biblicamente, o inferno e o lago de fogo são eternos. Mas por que é eterno, pastor? Eu entendo que o pecado é muito mais sério e mais forte do que nós imaginamos. Nós pecamos voluntariamente. Eu queria pedir, por favor, eu não sei se os jovens saíram, mas se tiver algum jovem lá fora, chama de volta para sentar, por favor. Eu não queria que nenhum jovem perdesse isso, não. É muito importante. Por favor. Se tiver alguém lá fora também, pede para entrar. Pecar voluntariamente, repetitivamente, é como se nós estivéssemos esbofeteando a face do próprio Deus todas as vezes que nós fazemos isso. Agora, só para nós entendermos o contexto disso. Criador dos céus e da terra, do universo, o Todo-Poderoso, Santo, inigualável, imutável, justo, criou um serzinho do barro. Do barro. Ele foi lá, formou aquele serzinho do barro. Ele pegou, soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Um serzinho de barro, insignificante. Às vezes nós pensamos que somos mais do que nós somos. Irmão, sem Jesus, meu Deus, tudo que nós somos é por causa de Jesus. Ah, mas Deus me ama por causa de Jesus. Mas Deus me quer por causa de Jesus. Mas eu tenho valor por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, irmãos, nós éramos um serzinho de barro criado. E esse serzinho de barro criado, sujo, insignificante, teve a audácia de se rebelar contra uma ordem do autor da vida. Só para nós entendermos o que é o pecado. Os nossos filhos se rebelarem contra nós já é uma audácia tão grande. Agora imagina um ser de barro, criado, formado, ter a audácia de se rebelar contra uma ordem do autor do universo. Nós pecarmos é se opor à santidade de Deus. Aquele que peca se opõe à santidade de Deus. E nós tratamos o pecado como algo insignificante, sem grandes consequências. Por quê? Estamos na graça. Tratamos o pecado como algo trivial. Tem essa palavra em português? Trivial. Em inglês faz mais sentido. Mas para Deus, o pecado é o mais alto nível de rebeldia. Para Deus é o mais alto nível de rebelião, o mais alto nível de arrogância, o mais alto nível de desprezo, o mais alto nível de ingratidão. E aí Deus ainda pega o seu filho e fala: além de nós cometermos tudo isso, eu vou mandar meu filho morrer no lugar de vocês. E aí o ser humano olha e fala: mas eu não quero Jesus. A punição eterna não é severa demais. Não é severa demais quando nós entendemos quem nós somos e quem Deus é. Não é severa demais. O pecado fere o caráter do próprio Deus. Fere a sua santidade. E a única coisa que tem a possibilidade de me justificar diante de Deus é o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. E quando eu não quero ser purificado por este sangue naquela cruz, eu me torno alvo da ira de Deus. I'm the target of His wrath. Without Jesus, listen to this. Without Jesus, I am the target of His wrath. Ah, mas Jesus se ira, Deus se ira. É uma das características dele. É parte do caráter dele. Wrath. Um pecador sem um salvador, sem um remidor, sem um justificador. Meu Deus. Irmãos,
se nós não tivéssemos Jesus de verdade. É por isso que eu estou pregando sobre isso. Eu creio que o Espírito me levou. Porque tem muitas pessoas dentro das igrejas, mas não tem Jesus. Igreja não escreve o teu nome no livro da vida. Jesus é o único que é capaz. Segundo, a Bíblia fala que os pecadores, mesmo sofrendo a ira de Deus, mesmo sofrendo o castigo de Deus, eles não se arrependem. Eles não se arrependem. Eles não vão começar, quando estiverem no inferno, espontaneamente amar a Deus. Eles não vão começar a se tornar pessoas boas no inferno. Tem uma passagem na Bíblia, abre aí, Apocalipse capítulo 9, por favor, do versículo 20 e 21. Apocalipse 9, 20 e 21. Eu quero exemplificar isso para você. Olha o que fala. Nesse Apocalipse 9, Deus está derramando a sua ira sobre a humanidade no momento da tribulação. Ele derrama a sua ira que todos estão sofrendo. E olha como eles respondem à ira de Deus, só para você entender. O resto da humanidade, isso é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos que Deus enviou, não se arrependeu das obras das suas mãos. O sofrimento, a punição não causa arrependimento. Ah, mas eles vão para o inferno e lá vão sofrer e vão se arrepender. Não, a Bíblia fala que eles não se arrependem, olha isso. Eles não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Tem outra passagem na Bíblia, se eu encontrar aqui eu vou ler para você, que fala que eles... Capítulo 16. E blasfemavam contra Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram das suas obras. Por que o inferno é eterno? Porque no inferno o pecador vai se tornar cada vez mais mau. E Deus não deixa de mudar. Deus não deixa de ser santo, melhor. Deus não muda. Então o pecador no inferno se torna cada vez mais vil, mais mau, mais blasfemador, mais... tudo que tiver de ruim. Por isso que a punição é eterna. Agora nós precisamos entender por que o inferno foi criado. Why was hell made? O inferno foi preparado para Satanás e para os seus demônios, seus anjos. Abra a Bíblia. Deus não criou o inferno com o propósito de colocar nenhum ser humano lá dentro. Nunca foi. Mas por causa do pecado, e por causa da sedução de Satanás, e porque nós somos tolos o suficiente, ou algumas pessoas, nós não, mas algumas pessoas, de não querer esse Jesus tão maravilhoso, o inferno se tornou seu destino também. Mateus 25, 41, fala assim, então, Jesus falando aqui a parábola, tá bom? É Jesus falando isso. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para seres humanos, foi preparado para o diabo e seus anjos. Nessa parábola, Jesus diz que o diabo vai ser um dia jogado lá. Os anjos caídos serão jogados lá também. Esses anjos que ele está falando aqui são os anjos caídos, os demônios que atuam na terra hoje. E todos que seguem o diabo serão jogados neste mesmo lago de fogo. Pastor, mas eu não sigo o diabo. Deixa eu fazer aqui uma distinção então. Quem não serve Jesus, automaticamente serve o diabo. Não existe outra alternativa, não existe meio termo. E eu vou mais longe, eu falo isso aqui constantemente. Em cima do muro é residência do diabo. Lá ele construiu o muro, ele tem a escritura do muro. Aí você está em cima do muro assim, ó, um pé aqui, um pé lá, né? Em cima do muro. Ele é dono do muro. Você pertence a ele. Jesus não quer ninguém pela metade. Ele não quer ninguém pela metade. Quando nós falamos Jesus quer o teu coração, não é o membro, o órgão, melhor, thank you, que Jesus quer. O que ele está falando é que ele quer você por completo. De todas as suas forças, de todo o seu entendimento, com todo o seu coração.
Ele quer você por completo. Ele não aceita nada menos e nada mais. É tudo isso. Todos que seguem o diabo estão se rebelando contra Deus. Pecam como ele pecou e terão o mesmo destino que ele tem. Agora, quem é o diabo? O diabo era um anjo de luz. Isso nós vemos por inferências bíblicas. Não existe um versículo falando que o diabo era Lúcifer. Mas por inferências bíblicas, por conectar textos, fazendo aqui uma harmonização dos textos bíblicos, nós chegamos a essa conclusão. Que o diabo Satanás era Lúcifer, um anjo de luz, ungido. Porém, um dia ele deixou o seu orgulho falar mais alto, e ele quis ser igual a Deus e colocar o seu trono acima do de Deus. Um dia ele falou assim: eu sou o dono da minha própria vida, eu mando em mim, eu faço o que eu quero, não vai ter consequência nenhuma, eu vou me rebelar contra Deus, vou colocar o meu trono acima do de Deus, vou ser igual a Deus. Aí Deus falou: O diabo causa esse mesmo sentimento de rebelião em nós, quando nós achamos que somos donos do nosso próprio nariz. Mas eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, meu pai e minha mãe não mandam em mim, meu pastor não tem direito de falar nada na minha vida, não quero nem saber de Deus, tranquilo. Mas você está seguindo exatamente aquilo que Satanás ensinou. Doutrina de Satanás, ensinamento de Satanás. A rebelião de Eva foi só uma cópia daquilo que Satanás fez. Porque sabe o que atraiu Eva, o que atraiu Adão? Você será igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal, será igual a Deus. Quando nós falamos nós somos igual a Deus, eu estou falando que eu não preciso de Deus. Não preciso de um Senhor na minha vida, eu sou igual a Deus. Eu conheço bem o mal, eu sei bem o que fazer da minha vida. Legal, mas você está seguindo uma doutrina e ensinamento de Satanás e terá o mesmo destino. Agora eu quero falar um pouquinho por que nós pensamos que Satanás era Lúcifer. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 14, quero ler com você. Esses textos bíblicos que eu vou ler agora, Isaías capítulo 14, e depois eu quero ler Ezequiel 28, são profecias contra reis terrenos. Tá bom? Eu quero que você entenda. Porém, mesmo sendo uma profecia contra um rei terreno que existiu, nós vemos que tem características proféticas neles que não cabem a uma pessoa terrena. E a grande maioria dos teólogos conseguem entender que essa profecia também está falando do próprio Satanás, do próprio diabo. Mesmo sendo uma profecia terrena. É a mesma coisa, irmãos. Vamos lá. Tem muitas profecias que foram para Davi, terreno, o rei Davi, mas que nós hoje entendemos que estavam falando também do Messias. É a mesma coisa. Então, Isaías 14 fala assim, a partir do 12, por favor. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quer ser igual a Deus, ter autonomia. Mas você descerá ao mundo dos mortos, o mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Que transformava o mundo num deserto, arrasava as suas cidades, que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? É uma profecia contra o rei da Babilônia. Porém, falando, essa primeira parte da profecia, nós entendemos que ela está falando da queda de Satanás. Aquele que quis colocar o seu trono mais alto nas nuvens e ser igual a Deus. Abra comigo agora Ezequiel 28, por favor. Você está marcando tudo isso na sua Bíblia? É bom você marcar. É uma aula de teologia. Ezequiel 28 também. A partir do 12. Diz assim: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe. Então aqui é uma profecia destinada ao rei de Tiro. Mas nós vemos que ela tem elementos proféticos, falando também da queda de Satanás. Olha isso. Assim diz o Senhor Deus: você era modelo de perfeição.
modelo de perfeição. Satanás não começou sendo mau, Satanás não começou sendo sujo, Satanás não começou sendo ladrão, Satanás não começou... Ele se tornou isso, porque o afastamento de Deus torna as pessoas assim. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Ele era até bonito, se tornou feio. Você fica longe de Deus, se torna uma pessoa feia. Dá uma olhadinha pro seu lado, vê que tá cheio de Deus aí, então. Não, brincadeira, não vai não. Perfeita em formosura. Agora olha, preste atenção. O rei de Tiro nunca esteve no Éden. Por isso que a gente entende que é Satanás, olha. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carcúmbulo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Ele está falando que ele se vestia de pedras preciosas e andava no jardim de Deus. Você era um querubim, olha isso, você era um querubim da guarda que foi ungido, eu o estabeleci. Querubim da guarda, um anjo da guarda, ungido, estabelecido por Deus. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras. Aqui, gente, meu Deus. Olha essa frase. Você permanecia no monte santo de Deus. Não é o rei de Tiro. O rei de Tiro não permanecia no monte santo de Deus. Ele permanecia na presença de Deus. Ele via Deus, ele via a glória de Deus. Ele era crente. Ele permanecia no monte santo de Deus. Andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. He was a perfect angel. Angel of light. He was in the presence of the Lord. He saw God face to face. Até que se achou weakness no seu coração. E Deus o expulsou de lá. Jesus também falou da queda dele em Lucas capítulo 10. Agora olha Apocalipse capítulo 12, por favor. Eu sei que hoje nós estamos dando, parece mais uma aula, né, gente? Mas glória a Deus, eu preciso que você entenda isso. Apocalipse capítulo 12. Eu quero ler com você do 1 ao 9. Olha isso. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida, 12 estrelas, logicamente 12 tribos, a mulher aqui é Israel, tá bom? A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Dragão, Satanás. A sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Preste atenção, nós falamos que Satanás levou consigo 1/3 dos anjos. Nós estamos falando deste texto aqui. A Bíblia fala que ele com o comércio de si mesmo, ele se vendeu, ele se garganteou, ele se orgulhou diante do... Falou, cara, se você vir comigo, mano, cara, nós vamos montar uma igreja legal, lá pode fazer tudo, mano. Ó, lá naquela igreja, você pode fazer tudo, beber, fumar, roubar, não tem, a graça cobre tudo, é hipergraça. You can come with me. Era o que Satanás estava fazendo. Estava vendendo a si mesmo, comercializando a si mesmo. Vendendo, ó, comigo, ó, Deus, cara, Deus não deixa você fazer nada, Deus é santo demais. Meu Deus, como que alguém vai conseguir? Satanás não entendia da graça ainda, né? Então, como que alguém vai conseguir ficar no Monte Santo,
vem comigo. E ele falou, aqui ó, esse texto demonstra que com a sua cauda, ele arrastou 1/3 das estrelas do céu. O que é isso? Uma alusão aos anjos que vieram com ele. 1/3 dos anjos caiu. 1/3 dos anjos se rebelaram com ele. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, ao filho dela quando nascesse. Falando de Jesus, ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. O filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Aqui está falando, gente, do evangelho. Está falando Israel, 12 coroas, as 12 tribos, a mulher é de Israel, o dragão queria matar o menino que ia nascer da mulher de Israel. O menino nasceu e foi arrebatado, está com Deus. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentasse durante o quê? 1260 dias. 3 anos e meio. Esse texto aqui está falando que Deus vai proteger e sustentar Israel 3 anos e meio durante a tribulação. Vamos voltar aqui. Juntando todos os textos que nós lemos, Isaías, Ezequiel, Apocalipse, nós podemos entender que Satanás era um anjo, um querubim ungido. Porém se achou maldade, iniquidade nele. E ele se rebela contra Deus. Quando ele se rebelou contra Deus, já havia um lugar preparado para ele, porque ninguém pega Deus de surpresa. O inferno foi preparado para aqueles que têm rebeldia no seu coração. Irmãos, a rebeldia é pior que um pecado de feitiçaria. Não estou falando, nós usamos esse texto muitas vezes. Tem pastores que usam para falar isso de autoridade espiritual, que se você desobedecer o pastor, você vai vir uma maldição contra você. Não, não é isso. É rebeldia contra Deus. Não que você não deva honrar os seus líderes, mas não é isso. Tá falando, rebeldia contra Deus, você desobedecer a Deus, você fazer algo que vai contra a santidade de Deus, é o pecado original de Satanás. E o inferno foi preparado para essas pessoas, ou melhor, para esses anjos. Satanás, não satisfeito, saiu seduzindo todo mundo que ele podia, porque ele falou, não vou para o inferno sozinho não, vou levar um monte comigo, vou levar o que eu puder comigo. Então ele começa a seduzir o mundo, seduzir as pessoas. Irmãos, Satanás é tão sujo que ele seduziu a mulher, Adão caiu, na primeira geração, depois de Adão, houve homicídio. O pecado, ele não é progressivo, ele é agressivo. A gente brinca com o pecado como, é só um pecadinho, é só uma coisinha, é só um passinho. Irmão, não, o pecado não é progressivo, ele é agressivo. O pecado, na primeira oportunidade, fez um irmão matar outro irmão. Não podia ter sido Caim mentiu. Não podia ter sido Caim roubou alguma coisa de Abel. Não. Ele teve inveja, igual Satanás teve inveja de Deus. E ele matou o seu irmão. Esse é o peso do pecado. Jesus. Pelo comércio de si mesmo, ele começou a se vender. Sabe o que ele se vende até hoje? Mandaram um vídeo para mim recentemente. Pastor, eu fiquei de uma igreja no Brasil que abriu agora, a igreja para Satanás. Adoram Satanás, satanista. Literalmente. Não, Satanás era um anjo de luz. Eles só contam metade da história, né? Satanás era um anjo de luz. Ele vem trazer luz no mundo. Mas você quer ir para o mesmo lugar que ele vai? Esses anjos que caíram com ele se tornaram os demônios que agem na terra hoje. These angels are now demons. Ok? Get this? Tem demônios, tinham anjos tão fortes que caíram com ele, que a Bíblia fala que Deus os aprisionou para um tempo preparado. Em outras palavras, tem demônios que não estão soltos hoje, que Deus aprisionou. Eu vou ler para você depois em Apocalipse. Que Deus aprisionou, que eles vão vir na grande tribulação para atormentar a população que estiver aqui na terra. São anjos tão fortes que Deus precisou aprisionar eles. Agora, esses demônios têm uma missão: fazer com que os homens se rebelem contra Deus também e recebam a mesma punição que Satanás recebeu. Essa é a missão principal deles. O demônio não está importando se você vem ou não vem para a igreja, se você vai ser rico ou pobre. Ele não quer saber, ele quer saber do teu destino final. Ele quer fazer, eu quero que levar o máximo dessas pessoas comigo. Por quê? Porque demônios não tiveram acesso à graça igual nós tivemos. Eu imagino na cabeça de Satanás ele olhando,
pequei uma vez, fui condenado eternamente. Pastor Adelton pega todo dia e tem graça para ele, para a vida dele. Tem misericórdia. Ele se arrepende, Deus vai lá e restaura. Como que pode? Olha a raiva que ele deve ter de mim e de você. Ele não entende como Deus pode nos perdoar. É por isso que ele quer nos levar com ele. Aí ele usa de artimanha, de estratégias. Sabe esses astrólogos que você vê por aí? Esses cartomantes, umbandistas, essas coisas. Alguém me falou, pastor, como é que eles acertam as coisas? Não é que dá certo? Às vezes vai lá e ele fala, claro que sim, meu irmão. Qual é a dificuldade de um ser eterno, um demônio, ficar do teu lado, vigiando você toda hora, analisando a tua vida? Aí quando você vai lá nesses centros de macumba, nesse centro de umbanda, essas coisas, o demônio vai no ouvido e fala assim, ó, perdeu um namorado, o nome do namorado era tal, essa foi a razão, pode falar aí, ó. Aí você, bobo, acredita. Não você, eu estou falando daqueles que estão me ouvindo na internet ali, ó. Adivinhadores. São demônios agindo. Eles têm poder. A Bíblia fala que eles têm poder para curar. Jesus. E qual é a dificuldade de ele assoprar nos endemoniados alguma coisa sobre a nossa vida? Mas é porque... Irmão, tem profeta na igreja profetizando com o poder de Satanás. Não, em nome de Jesus. Mas tem muita gente, é espírito de discernimento. Mas ele contou a minha vida, ele fez isso. Irmão, mas qual é o espírito que está agindo na vida dele? Quem está falando na boca dele? Aí tem crente que fica com esse negócio de amuleto, cristais, sem saber que isso tudo é ação demoníaca na sua vida. Músicas demoníacas. Shows de televisão demoníacos. Irmãos, a música, ela tem dois propósitos. Adorar a Deus ou adorar Satanás. Não existe outro propósito. Pastor, como assim? Mas é música que fala de amor. É música que fala... Sim, mas para quem? Mas está só falando de um conceito. O quê? Rebelião? Está falando de um conceito de justiça. Mas para quem? Irmãos, nós estamos escutando músicas que foram compostas sob influência de Satanás. Eu já caí nisso. Teve um tempo que eu estava fraco na fé. E eu comecei a me lembrar do meu passado. Eu cresci no meio de música. Minha família toda é músico. E eu vi que a minha fraqueza espiritual já não era mais ferida por as músicas que não adoravam a Deus. Eu já passei por isso. Aí nós estamos escutando qualquer tipo de música. E pais, pelo amor de Deus, não permitam seus filhos ouvir músicas mundanas. Pastor, é muito rigor isso. Não é rigor não, é santidade, é cautela. Músicas que estão incitando rebeldia. Você vê música brasileira, irmãos. Se você pegar qualquer música brasileira, é sobre traição, adultério. É sobre baixaria. Mas é porque eu gosto do ritmo. Irmão, ritmo você tem vários que tem música com letra cristã também. Então não é pelo ritmo. É pela letra, é por aquilo que quem está incentivando. Filmes. Eu estava vendo esses dias um negócio, né, com os meus filhos. Gente, até aquele dia eu não tinha notado, mas um dos personagens daquele show estava transicionando durante os episódios, né? E certo dia eu notei, o menino estava de menina. Mas não falou nada, ninguém deu ênfase a nada, mas no background estava lá, era menino, agora é menina. E os meus filhos vendo isso. Não foi feita uma ênfase, não é que eles colocaram, legal, não é isso. Mas, na subconsciente dos meus filhos, o menino era um menino, agora está virando uma menina. Atentos. Estratégia de Satanás. Ele usa todos os meios para levar o máximo de pessoas para o inferno com ele. É o trabalho dele, é a função dele. O trabalho dele é levar o máximo de pessoas com ele. E como que ele faz? Através das coisas que nos atraem. A música, ela mexe com nossos sentimentos. A música mexe com o nosso espiritual. É por isso que coloca uma música que você começa a se derramar e adorar a Deus. Porque ela mexe com você. Mas tanto para Deus como para demônios também. Ela tem esse poder. Mas não me afeta. Não te afeta? Irmãos,
Jesus. Aí nós temos letras malignas, sujas, que zombam de Deus. Tem muita gente cantando músicas em inglês que não sabe nem o que significa. Esses dias alguém me mostrou uma letra de uma música, lá no retiro. Alguém me mostrou, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Às vezes cantam música sem saber nem o que significa. Ele tem a missão de levar o máximo de pessoas com ele para o inferno. Por quê? Porque ele sabe que o tempo dele está contado. O tempo dele já está contado aqui nessa terra. Cristo está prestes a voltar para buscar a sua igreja. E quando Cristo vier, ele vai dar um fim ao reinado de Satanás. Ele vai dar um fim, um basta ao reinado de Satanás. Como assim, pastor? Quando Cristo vier, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele vai estabelecer o reino milenar dele aqui na terra. O que é isso? Literalmente 1000 anos de Cristo reinando nessa terra. Amém? Por quê? Porque ele vai cumprir todas as promessas que foram feitas desde Abraão, Isaac e Jacó, passando por Moisés, passando por Davi, as profecias de Daniel. Ele vai cumprir todas as profecias no reino milenar dele aqui na terra. Se não houver um reino milenar, Deus seria falho, Deus não cumpriria as suas promessas. Então Cristo, quando ele voltar, ele vai estabelecer o reino milenar dele aqui na terra. E nesse reino milenar, Satanás será preso. Ele não vai mais atuar na terra. Então ele sabe que os dias dele estão contados. Ele sabe que os dias dele estão contados. Ele tem pouco tempo. Agora vamos trazer isso para nós. Os nossos dias também estão contados. Nós temos pouco tempo para decidirmos a quem nós servimos. Não é tempo de brincar de ser crente, irmãos. Ele vem como um ladrão. Eis que estou à porta e bato. Irmãos, ele está voltando para buscar a igreja. Não é tempo de brincar de ser crente. Ou nós somos ou nós não somos. Ele vai vir estabelecer o seu trono aqui na terra, reinar na terra por 1000 anos. E após esses 1000 anos, então Satanás será solto mais uma vez. Eu vou ler isso na Bíblia para você. Abra comigo, eu acho que Apocalipse 20. Isso. Apocalipse 20, eu quero ler com você. É um texto bem extensivo, mas extenso. Então, quando descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então ele vai ser preso durante o milênio de Cristo. E vai ser solto após o milênio de mais um tempinho. Após esses 1000 anos, Deus vai vencer, Jesus vai vencê-lo completamente. E a Bíblia fala que Satanás e o inferno, nós lemos, né? O inferno será lançado no lago de fogo, chamado Garrina. Esse lago de fogo vai ser eterno. O próprio inferno, como um lugar inferno, será lançado nesse lago de fogo. E para os salvos, nós seremos, como nós falamos na semana passada, nós seremos arrebatados com Cristo. E depois nós viemos reinar com Cristo neste milênio. Nós estaremos reinando com Cristo no milênio. Para os salvos, para aqueles que têm Jesus como Salvador da sua vida. Agora, existem alguns debates sobre o momento do arrebatamento. Agora nós vamos entrar em teologia. Existe algum debate? Vai ser antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação? Quando vai ser o arrebatamento, pastor? Irmãos, eu vou falar para você, eu não sei. Irmãos, existem 3 possibilidades: antes, no meio e depois. Eu creio que Jesus nos arrebata antes da tribulação. Eu creio que ele nos arrebata antes da tribulação. Porém, existem muitos teólogos hoje crendo que será depois da tribulação. Eu creio que será antes. O sistema mundial já está armado. Qualquer momento Jesus vai voltar. Qualquer momento ele vai voltar para buscar a igreja. E quando ele voltar, nós vamos, para quem crê, né,
na pré-tribulação, que vai ser arrebatado antes da tribulação, nós seremos levados para o céu com ele. E começará nessa terra um período de 7 anos de tribulação. 3 anos e meio, a tribulação inteira é 7 anos. Os 3 anos e meio finais são chamados de grande tribulação. Por quê? Os primeiros 3 anos e meio são de bonança, de paz. Mas os segundos 3 anos e meio serão da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. E eu quero que você me entenda muito bem. A ira de Deus não é ira de Satanás. É Deus derramando a sua ira sobre a terra. Eu creio, eu vou falar por quê depois. E você pode crer diferente de mim, eu não tenho problema com isso. Não, tem líderes aqui que não creem da forma que eu creio sobre o arrebatamento. Não vai ter problema nenhum. O destino final é o mesmo, estaremos com Cristo. Mas eu creio que a igreja não passa a tribulação, que nós estaremos com Cristo no paraíso durante a tribulação. Porque ele falou em João capítulo 14, creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar moradas. Foi preparar para quê? Para nós nunca ir para lá? Não, ele foi preparar para nós ir para um lugar com ele. Nós temos um lugar preparado nele. Eu creio que nós estaremos neste lugar durante os 7 anos da tribulação aqui na terra. Por que eu creio assim também? Eu creio assim porque o casamento judaico, que é usado como simbolismo do casamento de Cristo com a igreja, fala muito deste processo do arrebatamento, da vinda de Cristo e da redenção. Cristo, o noivo vinha, ele pagava o dote pela noiva, voltava para sua casa, depois ele mandava o amigo do noivo para cuidar da noiva. Quando o noivo viesse buscar a sua noiva, ele não ia todo o percurso, ele ia só na metade do percurso. A noiva vinha e encontrava com ele na metade do percurso, e os dois iam para a casa do pai do noivo. Eles passavam 7 dias de núpcias dentro de casa. Irmãos, agora preste atenção. Jesus veio, pagou o preço pela igreja e pela noiva, voltou para a casa do pai, mandou o amigo cuidar da noiva, e quando ele voltar, ele não vai vir em todo o percurso, ele vem na metade, ele vem nas nuvens, e a noiva vem encontrar com ele, você devia estar dando glória a Deus já, ele vem encontrar nas nuvens com a noiva, e ele não volta para a casa da noiva, ele vai para a casa do pai. 7 dias, 7 anos. Então o casamento judaico só faz sentido se for pré-tribulação. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho mais. Eu sou pastor, eu posso, depois quem quiser. Romanos 5:9, nós estamos falando da ira de Deus. Vocês estão comigo ainda? Então, Deus vai derramar a sua ira na tribulação, é a ira de Deus sendo derramada. Romanos 5:9 fala assim: logo mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses 5:9 também, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1:10, eu estou lendo rápido, eu sei. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa palavra livra aqui, ela é bem importante e fundamental. Ela significa resgata, levar para si mesmo e retirar. Não é guardar no processo, é você resgatar alguém e tirar para si mesmo do meio de algo que está acontecendo. Esses textos me indicam que a igreja não estará na tribulação. O que fala mais? 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Abre comigo aí, esse eu não tinha marcado aqui, eu vou abrir rapidamente. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Olha só. Também... É o 6 e 7 mesmo? Não é o 6 e 7 não, desculpa gente. Estou no primeiro aqui. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7, agora sim. E agora vocês sabem, ele está falando aqui do anticristo, tá bem? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Tem 2 possibilidades aqui que os teólogos têm para aquilo que detém a manifestação do anticristo aqui nessa terra. Primeiro, o Espírito Santo. Eles falam que existem muitos teólogos que creem que o Espírito Santo será removido. Eu não creio. Eu não creio que o Espírito Santo pode ser removido ou será removido da terra. Porém, se fosse o Espírito Santo e ele habita em nós
nós precisamos ser removidos junto com Ele. Não tem como Ele deixar nós agora. Segunda possibilidade, a própria igreja. Quando a igreja for arrebatada, porque a igreja é a única coisa que detém a ação de Satanás nessa terra. A igreja é o único agente de Deus, através do mover do Espírito Santo, logicamente, que detém a ação de Satanás nessa terra. Quando a igreja for retirada dessa terra, então o iníquo se manifestará. Não tem outra coisa, não tem outros textos. Esses textos me mostram que nós vamos ser livres da ira. E por que isso é importante para nós? Deixa eu voltar aqui. Por quê? Porque Mateus 24:15 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, Jesus falando, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Jesus falou que vai vir uma grande tribulação sobre essa terra. Irmãos, não será como nunca antes. Então eu quero que você pense agora. As maiores guerras, as mais sangrentas, as mais violentas que tiveram no mundo, os maiores terremotos, os maiores avalanches, tudo que já houve nessa terra, os meteoros que caíram supostamente, tudo não se compara com a grande tribulação. É uma tribulação tão grande. Eu vou só descrever algumas coisas para vocês aqui. Apocalipse 8:7. Vai cair granizo misturado com fogo e com sangue, que serão atirados sobre a terra. 1/3 da terra será queimada, 1/3 das árvores serão queimadas, e toda a erva verde será queimada. Grande tribulação. Apocalipse 8:8. 1/3 do mar será transformado em sangue, 1/3 das criaturas do mar será morta. Apocalipse 8:10. Parte dos rios e fontes da água serão destruídas. Apocalipse 8:12. O sol e a lua, as estrelas serão destruídos. 1/3 deles será destruídos. Apocalipse 9:1. Virão gafanhotos como praga, que serão como escorpiões, picarão as pessoas. Esse texto fala que as pessoas pedirão para morrer e não encontrarão forma de morrer. De tão grande será a dor na grande tribulação. Apocalipse 9 fala assim, que aqueles anjos aprisionados que eu falei mais cedo, lembra? Deus soltará esses anjos que estavam aprisionados para atormentarem os moradores da terra. E com eles virá um exército. A Bíblia fala de 200 milhões de demônios na grande tribulação. 200 milhões de demônios. Agora, porque eu me esqueci até de citar um texto também. Porque tem pessoas... E eu sei que creem, e tem alguns textos que eles podem citar também, logicamente, né? Apocalipse 5. Não vou achar agora, misericórdia. Mas tem um texto de Apocalipse, eu vou me lembrar daqui a pouco, que fala que o dragão teve poder de vencer os santos. Então, existe uma teoria que Deus vai guardar a igreja no meio da tribulação, mas a Bíblia fala que o dragão teve o poder de vencer os santos. Então, ou nós morremos na tribulação também, ou nós seremos arrebatados. Agora, por que isso é importante? Irmãos, será o maior sofrimento da face da terra. Deus vai trazer toda a ira de Deus que Ele reservou desde o primeiro pecado de Adão. Porque a Bíblia fala que nós não somos destruídos por causa que Deus... adiou a sua ira, pela sua longanimidade. Então toda a ira de Deus que foi reservada desde o primeiro pecado de Adão vai ser agora derramada sobre a terra. E ela tem dois propósitos: tratar com Israel, porque o remanescente de Israel será salvo, e tratar com os seres humanos que foram infiéis, que não quiseram Deus. Tendo dito isso, pode ser que eu esteja errado. Pode ser, porque essa é uma doutrina que eu gosto muito de uma frase que o Luciano Subirá fala, que nós devemos segurar com mão aberta. Porque ninguém pode provar 100% na Bíblia se vamos ser arrebatados antes, no meio ou depois. Não existe nenhum pastor na face da história que pode fazer isso. Agora, nós temos que estar preparados para passarmos a tribulação com a esperança de não passarmos. Guarde essa frase. Precisamos estar preparados para passarmos a tribulação com a esperança de não passarmos. Eu creio que nós vamos ser arrebatados antes, mas eu estou me preparando para passar. E deixa eu te perguntar uma coisa: se agora, nessa vida boa que nós temos,
Você está com dificuldade de servir Jesus? Imagina quando Deus estiver derramando a sua ira sobre a terra, e não ter mais alimento sobre a terra, e não ter mais peixes para comer, não vai ter mais plantas, o oxigênio vai acabar, vai ser difícil de respirar, Satanás vai estar lutando contra a igreja e Deus derramando a sua ira na terra. Como então que nós nos manteremos firmes se nós não conseguimos ser crentes agora? Como? A Bíblia fala, isso aqui é a primeira parte da tribulação que eu li para vocês. Porque a Bíblia fala na segunda parte, quando vier ali as trombetas, fala que o mar será destruído, vai se tornar em sangue. Se o mar se destrói, o ecossistema do planeta acaba. Irmãos, o sol vai arder tanto, a Bíblia fala, que vai queimar os seres humanos. Eles vão pedir para morrer de tanto calor. Não é o calor da Paraíba, não. Gente, tá difícil de ser crente agora, com o Espírito Santo, com essa vida que nós temos, com a bênção que nós temos, com a graça de Deus sobre as nossas vidas, o favor de Deus. Igreja, se prepare, nós vamos crer que nós seremos arrebatados antes, sim, eu creio assim, mas eu estou me preparando, porque eu não vou deixar de ser fiel, mesmo no meio de uma tribulação, mesmo que eu perca a minha vida, eu vou ser fiel a Ele, eu vou continuar sendo fiel, mesmo, irmãos, mesmo se eu ver Satanás matando os meus filhos. Agora eu peguei os pais, porque eu sofro, pode fazer o que quiser comigo, mas naquele dia vai faltar comida para todo mundo. Nossos filhos, se nós passarmos pela tribulação, faltará comida para os nossos filhos. E se nós não aceitarmos a marca da besta na mão direita ou na testa, nós não poderemos comprar alimento. Está difícil servir Jesus agora, de verdade? Depois desse acontecimento, Jesus vai vir reinar na terra por 1000 anos. E depois desses 1000 anos, Ele vai soltar Satanás por mais um pouco de tempo. E Satanás virá e ainda vai enganar mais um pouco de gente. Para você ver como o castigo de Deus não é severo. Preste atenção no que eu vou falar agora. Por 1000 anos nessa terra haverá paz. Por 1000 anos Jesus vai reinar de Jerusalém. Fisicamente, gente, não é? Ele reina agora espiritualmente, mas fisicamente. 1000 anos Jesus reinando aqui. A bondade dele, a graça dele, a justiça dele. E quando Satanás é solto depois de 1000 anos, tem uns atribulados que ainda se rebelam contra Jesus. A Bíblia fala que na última guerra, abre comigo Apocalipse capítulo 20. Capítulo 7, versículo 7, 27. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos da cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vi um grande trono branco, já li essa passagem, mas eu vou ler de novo. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os seus mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Uma pergunta para você, você não precisa responder. Você tem certeza, convicção que o seu nome está escrito no livro da vida? Meu nome está escrito no livro da vida. Aí ele faz Apocalipse 21. Depois do milênio, depois de Satanás ser jogado no lago de fogo eternamente com os ímpios, agora fala: e vi novo céu e nova terra,
Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Jesus vai fazer um novo céu, uma nova terra. E a Nova Jerusalém, eu vou descrever ela semana que vem para vocês. A Nova Jerusalém vai descer do céu. Nós estaremos com Ele para todo sempre. Mas não tem mais como brincar de ser crente. É tudo ou nada. Deus é santo. Deus não brinca de ser santo. Eu temo que não só aqui na Freedom, mas nas igrejas no mundo, tem muitos dentro das igrejas enganados. Eles enganam a si mesmos, dizendo: ai, Deus vai ter misericórdia. Irmãos, Deus é misericordioso. Ai, Deus vai ter graça. Irmãos, Deus é gracioso. Ele é. Mas Deus também é justo e Ele vela pela sua palavra. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.